Hora de irmos para a segunda parte, então, da nossa aula introdutória sobre tipos de dados. Nós vimos, e eu tinha mencionado, que nós temos alguns tipos que são críticos para o nosso curso, alguns tipos de objetos. Nós falamos de inteiros, nós falamos de vetores, nós falamos de caracteres, nós falamos de números e principalmente o data frame, que é a estrela do nosso curso. Nós vamos trabalhar com dados que já foram coletados para a gente. O nosso objetivo agora é tentar identificar e descobrirmos como que nós vamos acessar esses dados dentro de um data frame. Nós criamos no vídeo anterior um data frame que se chama Zeta Academy e uma matriz. Então vou digitar aqui só matriz para que a gente possa lembrar. Essa matriz ela tem 3 colunas e tem 2 linhas. Para você acessar então os elementos de uma determinada matriz ou de um data frame, então vamos começar aqui com a matriz, você pode usar essa notação. Aqui é a linha que você quer selecionar e aqui é a coluna. Exemplo, eu quero selecionar o primeiro elemento, primeira linha, da primeira coluna. Então nós já sabemos a resposta é 1. Nós vamos ver o que acontece aqui. A resposta foi correta. Nós temos então 1 e 1, tudo certinho. Bem, se você quiser acessar, por exemplo, todos os valores da coluna 1, você deixa essa parte em branco. Lembrando que você não pode fazer isso. Você precisa realmente passar a vírgula, isso é um erro bastante comum. Nós vamos acessar então os dados da coluna 1, que são 1 e 2. Então, basicamente, ele retorna um vetor 1 e 2. Perfeito. Se eu quisesse, por exemplo, somar os valores da segunda coluna, o que você faria? Então, tenta responder agora. Pausar o vídeo e tenta responder. Bem, uma das respostas é usar a função soma, que nós usamos no vídeo anterior, e selecionar a matriz. Nós queremos a segunda coluna, então esse é o código para fazer a soma. Então deu 7, 3 mais 4, 7. Maravilhoso. Você pode também utilizar um vetor de números para poder selecionar. No nosso caso aqui, eu poderia deixar de 1 até 3. Nós vamos selecionar a matriz inteira, porque ela tem 3 colunas. 1, 2 e 3. Perfeito, de acordo com o recomendado. Bem, nós já sabemos selecionar elementos de uma matriz. Será que é diferente para os data frames? Então, vamos só recordar aqui, recordar é viver. Nós temos um data frame com nomes, o cargo e o QI de cada uma das pessoas. Vamos tentar selecionar a primeira coluna, a coluna de nomes. Para isso, vamos tentar ver se essa notação aqui funciona. Para isso, vamos digitar Zeta Academy, vírgula, e selecionar a primeira coluna. Nós percebemos que nós sim temos aqui os valores que estão na primeira coluna. Ótimo. Então, nós já aprendemos, já sabemos de um jeito selecionar os elementos de uma determinada coluna. Se eu quiser selecionar as últimas 2 colunas, eu poderia selecionar de 2 até 3, e no caso eu teria o cargo e o QI. Essa é uma das formas de selecionar, ela não é a melhor forma, porque ela não facilita a leitura, ou você, depois que você escreveu o código, você voltar e falar assim, meu Deus do céu, o que eu fiz? A minha sugestão é você acessar os valores de uma coluna de um data frame usando esse cifrão, o símbolo de dólar. Então, para isso, aqui no caso a gente já tem o Zeta Academy. Vou colocar o símbolo e o RStudio já mostra quais são as colunas que eu tenho disponíveis para poder acessar. No nosso caso aqui era QI, nós retornamos a lista de QIs. A lista é idêntica à que está aqui no nosso banco de dados, nosso data frame. Então, se for usar, use esse primeiro método em vez desse segundo método aqui. Aqui, só de curiosidade, você também poderia acessar 2 colunas ou mais utilizando o nome delas quando você está trabalhando com data frame. Então, no nosso caso, Zeta Academy, que a gente já selecionou aquela. Vamos tentar selecionar 2 colunas de uma vez. Eu crio um vetor, cargo e QI. Lembre-se sempre de colocar as aspas duplas, porque nós estamos agora acessando os nomes, e esses nomes estão
arquivados como caracteres, e nós precisamos passar esse vetor aqui. Caso contrário, você não consegue, vai aparecer um erro. Então, se conseguimos selecionar, vamos fazer alguns testes aqui. Eu tentei digitar QI, ele retornou um erro. Quando eu tiro o vetor, ele também me dá um erro, porque ele vai assumir, quando eu faço essa busca, que tem que existir dois parâmetros aqui. Então, só para recapitular, a resposta certa, tá, é essa daqui. Bem, se nós conseguimos acessar as colunas, nós já conseguimos começar a fazer a nossa graça. Por exemplo, nós poderíamos pegar a média dos valores de QI de uma base de dados inteira. Para isso, existe uma função, nós não a vimos ainda, que se chama média, e a média, basicamente, é só isso, min, né, que é do inglês, média, aritmética, e aqui eu posso já digitar Zeta Academy e QI. Naturalmente, eu não consigo tirar uma média de um valor de um nome. Então, o que ele vai falar para mim, ele vai retornar um valor, NA, falando que não faz sentido, não tem números ali para poder calcular a média. Então, esse é um tipo de objeto aqui quando nós não temos o dado é omisso, ele está faltando. Ele é padronizado como NA. Perfeito. Nós já estamos avançando muito, isso é maravilhoso. Nós podemos, se nós quisermos também, nós podemos converter as nossas variáveis. Para isso, nós podemos procurar um objeto dentro do nosso banco de dados, Zeta Academy. No nosso caso, a gente pode colocar o cargo das pessoas e transformá-los em fator. Então, para isso, eu vou chamar novamente. Opa. Quando eu faço isso, eu converto a variável que nesse primeiro momento ela está ainda com uma sequência de caracteres, um vetor de caracteres, eu a passo para o mesmo nome, então eu estou sobrescrevendo a variável para a variável cargo. Então, eu vou anotar aqui, deixar pronto. Então, a gente pode apertar Enter e vamos procurar agora saber qual que é o tipo. A partir de agora, ela passa a se tornar um fator. Então, você pode fazer isso para poder alterar suas variáveis. Em alguns momentos, você vai perceber que quando você faz o download de um banco de dados, os números não vêm padronizados, eles vêm às vezes em texto. Por exemplo, as pessoas, você pergunta a idade das pessoas e o formulário foi mal feito e as pessoas digitaram lá 34 anos, por exemplo. Esse é um número que, quando você for abrir o seu banco de dados, quando você tem esse tipo de elemento na sua coluna, você vai perceber que as colunas da sua base de dados, elas vão estar todas em caractere e não vão estar em numérico. Você vai precisar converter esses valores. Existe uma forma mais rápida de acessar uma função, chama str, de estrutura em inglês. Então, quando nós digitamos, passamos o banco de dados nela, nós já temos a estrutura de dados de todo o banco de dados. Seria parecido com o info que nós temos no Pandas. Se você quiser retornar os nomes das variáveis do seu banco de dados, só você apertar Names. E eu deixei para vocês também aqui uma série de funções que podem ser úteis para vocês ao longo do curso. Então, é isso. Se você quiser estudar um pouquinho mais e se aperfeiçoar nas habilidades de R, fique atento no próximo vídeo. E também você pode seguir os tutoriais do Code Academy. E lá você pode fazer alguns exercícios para se familiarizar mais com a linguagem. Quer saber outros tipos de objetos do R? Recomendo esse link aqui, do Stats Methods, que você vai ver muita coisa de estatística e também a parte básica do R. Então, até o próximo vídeo, onde nós falaremos de funções e controles de fluxo, que nos serão muito úteis para nós montarmos os nossos aplicativos do Shine. Então, até o próximo vídeo, e se você tiver alguma dúvida, poste no Discord ou no comentário também deste vídeo. Até mais. Tchau, tchau.